Mas hoje, nós queremos resgatar uma outra palavra também de suma importância, a palavra ruach, que geralmente é traduzida por espírito. Uma palavra muito importante, ela vai ocorrer aqui na criação de Adão, já na descrição do capítulo 1 e no capítulo 2, quando Deus insufla, né, a Nefesh com o seu ruach. Essa palavra também ela é muito importante porque ela vai compor com uma outra, com um adjetivo, o ruach kodesh, o Espírito Santo, que é muito mal compreendido. Muito mal compreendido. Por quê? Porque nós partimos para o texto bíblico com uma memória de catequese, memória de culto dominical na igreja de bairro. E as pessoas, assim, elas têm certeza de que essa memória dela do culto dominical da igreja do bairro dela é o que há de mais sofisticado em estudo bíblico e em teologia, né? E alguns espíritas escrevem até livro, falando sobre o Espírito Santo e combatendo, porque a ideia da Igreja Católica, sem um estudo da ocorrência da palavra, do significado da palavra, ou seja, sem um estudo bíblico embasado. Quer dizer, falta substância, falta fundamento. Eu me recordo aqui de um caso muito engraçado. Eu fui com a irmã Aila, que é madre superiora da Nova Jerusalém, amiga nossa, já participou até do Levítico, não participou do Gênesis ainda, está convocado. E um palestrante, uma pessoa, ia falar sobre céu e inferno. E a pessoa começou assim, porque a Igreja Católica diz isso, isso, isso. Começou a falar um tanto de coisa. Num determinado ponto da palestra, a Aila me cutucou e disse assim, é engraçado, eu formei para freira, mas nunca vi isso na minha vida. Então a pessoa falava da igreja, e eu estava com a madre superior do meu lado, falando, nunca estudei isso, não sei que igreja é essa. O que ocorre com a palavra Espírito Santo também. A palavra Espírito. Então a gente precisa ter muito cuidado de fazer um estudo embasado, sério, para que a gente não cometa esse tipo de erro muito primário, muito simplório. E nós estamos fazendo essa jornada com o auxílio de um guia, né? Que é esse livro, nós já falamos, Antropologia do Antigo Testamento, do Hans Walter Wolff, que é um alemão. Nem sempre dá para concordar com as conclusões dele, nem sempre a gente pode concordar, ele concatena bem os dados, mas nem sempre ele consegue juntar de uma maneira tão boa quanto ele faz em outras partes, então tem essas desigualdades. A gente precisa ler com espírito crítico, mas uma coisa nós precisamos valorizar nessa obra. Ele teve o cuidado de contar as palavras. Quantas vezes ela ocorre e quais os sentidos ela assume. Então vamos começar pelo espírito. E nós vamos ver que coisa maravilhosa. Então a palavra espírito em hebraico é ruach, aparece em aramaico também, né? E ela ocorre 389 vezes no Antigo Testamento. 389. Agora, olha, aqui começa a estatística, que é uma beleza, é uma maravilha. Dessas 389 ocorrências, 378 estão em hebraico e 11 em aramaico. Que parte do Velho Testamento está em aramaico, sobretudo o profeta Daniel. Desses 389 casos, ou 389 ocorrências, 113, mas é um número relevante, é quase um terço. A palavra ruach tem o significado de vento. Vento. O ar em movimento. Olha
que interessante isso. Em 129 vezes, Ruach se refere a seres humanos. Então eu posso tomar o ser humano, um sinônimo da palavra ser humano, eu ponho o Ruach, ou sinônimo de pessoa, é como se eu dissesse assim: nessa sala existem 20 pessoas. Ou eu pudesse utilizar: nessa sala existem 20 espíritos. Então, tem esse sentido de pessoa, mas também de animal. Ou de falsos deuses. Então, se você somar as ocorrências de Ruach, espírito, no sentido de pessoa, de animal ou de falsos deuses, 129 vezes ocorre. Mais de um terço. Mas a ocorrência campeã, a campeã, 136 vezes, e aqui vou chamar a atenção para isso. Ruach designa Deus. Então, olha só. Ruach designa Deus. 136 vezes. O Ruach, o Espírito, é Deus. Deus é o Espírito do Velho Testamento. E algumas vezes ele ocorre com um adjetivo. O Ruach Kodesh, ou seja, o Espírito Santo, é um sinônimo de Deus. Você pode trocar. Onde está isso? Ruach ou Ruach Kodesh, você coloca Deus. O maior número de ocorrências. Isso é muito relevante. Isso é muito interessante. Muitíssimo mesmo. Então nós vamos começar aqui pela primeira ocorrência. Primeiro sentido que a palavra Espírito tem no Velho Testamento, que é o sentido de vento ou de sopro, um vento, um ar em movimento. É muito interessante porque já em Gênesis 1:2, capítulo 1, versículo 2, no primeiro dia da criação, o que a gente encontra lá? Um espírito que sopra sobre as águas. Então é o espírito, é o Ruach, é o vento que sopra sobre as águas. Uma corrente de ar em movimento. Aqui a gente fica curioso, porque não tem nem terra formada ainda. Não tem sol, não tem um tanto de coisa. E já tem esse elemento ar em movimento soprando sobre as águas. Depois haverá a divisão das águas de cima, das águas de baixo. Esse vento é interessante. Não é? Muito interessante. O sentido concreto é de um sentido meteorológico. É um vento que sopra. Mas eu acho que aqui dá para fazer uma digressão mais espiritual. O fato é que, nas ocorrências de espírito como vento, ele indica um fenômeno da natureza, que é o vento, mas geralmente associa a uma ação divina. Ou seja, o vento como um instrumento nas mãos de Deus. Então é assim que Deus seca as águas do dilúvio, com o Ruach, com esse vento. É assim que ele mostra o seu poder e a fragilidade do ser humano. Quer dizer, o vento é poderoso, o ser humano é frágil. E assim vai, o vento no sentido de um instrumento de juízo. Então assim passa um vento de Deus, e de modo irrevogável, está por exemplo em Salmo 78, versículo 39, Isaías 41, 29. Mas sempre dando essa ideia de um elemento que expressa o poder de Deus em ação. Um elemento natural, da natureza, mas usado para expressar
o poder do Criador, o Todo-Poderoso, o atributo de Deus de ser Todo-Poderoso. Ao contrário do homem, que é frágil, que é débil. Muito relevante isso, porque o que o texto quer destacar com isso? Quer destacar que Deus é o detentor do poder. E é importante porque 113 casos dos 389, essa palavra tem essa expressão. Então aqui nós estamos ainda no concreto. Parece que não faz sentido, por enquanto. Mas nós vamos ver esse vento aí, no início, no primeiro dia, nós vamos ver ele atuando aqui. Então vamos lá para a segunda acepção. Vento, aqui o ar em movimento, porque rua é o vento ou o ar em movimento, mas agora não mais na natureza. Ocorrências desse espírito, desse rua, no ser humano. Onde tem vento no ser humano? Na respiração. Então, enquanto o nefesh é o respirar, ou é a garganta, o órgão, o aparelho respiratório, o ar que circula é o rua. Agora vai começar a ficar bom. Vai começar a ficar bom. Quando você chega o nariz muito perto da boca da pessoa e que você vê o ar dela está circulando, a gente chama isso de hálito. O hálito. O ruar é o hálito. E é o ar que está respirando. Portanto, interessante, né? Ele vai ser usado como sinônimo aí de nefesh. Então, às vezes, ele é intercambiável. Você pode usar, na poesia hebraica principalmente, que você faz uma frase, depois repete trocando palavras, alma e espírito, nesse sentido, não de um ser, não, nada disso. No sentido do ar, da respiração, do hálito, do fôlego. Porque onde tem respiração, onde tem fôlego, tem vida. Aliás, antes dos instrumentos técnicos, né, na antiguidade, como é que você determinava, assim, de pronto, de rápido, se a pessoa estava viva ou não? Colocava um espelhinho lá perto do nariz da boca, né? Se embaçasse, está vivo. Se não embaçou, morreu. Nelson da Capitinga. Morreu. Então é muito interessante. Agora aqui tem uma coisa curiosa. Nessas ocorrências da palavra rua, espírito, como fôlego, como hálito, não dá para pensar apenas no concreto, no ar. Em algumas ocorrências, por exemplo, Salmo 146, versículo 4, ou Zacarias 12, versículo 1, né? Jeremias 10, 14, 51, 17. A palavra ruach, a respiração, é entendida como uma força vital que torna o ser vivo. Aqui eu não tenho como fugir. Se fosse traduzir, traduziria por fluido vital. Não tem como traduzir melhor. Querem ver que coisa curiosa? Há uma passagem épica no profeta Ezequiel, está no capítulo 37, versículos 6, 8 e 10 a 14, que havia um vale com ossos. É no sonho do Ezequiel. Ele viu um vale cheio de ossos. De repente, gente, os ossos se agrupam, formam esqueletos. Os esqueletos se enchem de músculos. Depois dos músculos preenche de carne. Depois vem pele. Estão lá os corpos. Fica parecendo filme de clone.
Então, os corpos. E aí o que acontece? Deus vem e coloca o fluido vital. Aí os corpos ganham vida. Então, ruach no sentido do fluido, ou seja, daquele elemento que é um tipo de ar, como se fosse uma respiração energética que os organismos vivos têm, que os mantém vivos. Olha que coisa linda. Por que nós estamos dizendo isso aqui? Porque Deus sopra ruach nas narinas de Adão e ele vive. Vai. Olha, é lindo, né? Isso não pode ser só uma coisa. Tem várias coisas. Primeiro, Adão começou a respirar. Então, começou a ter o ar da respiração. Mas também essa energia vital que vitaliza, que torna vivo o corpo do Adão. O fluido vital. É tão interessante, né? Tão interessante, que em Eclesiastes 12, versículo 7, fica claro que é fluido vital. Porque diz que Deus dá e quando a pessoa morre, volta para Deus. E a gente aprende na literatura espírita que você desencarna, o fluido vital volta para a fonte. Né? Tem até tentativa de se apossar do fluido vital, né? Os espíritos vampirizadores, precisam daquele elemento. Mas ele volta para a fonte. Isso está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E a palavra que está lá é ruach, então não dá para traduzir por espírito. Como é que você traduz em Eclesiastes 12, versículo 7, a palavra ruach por espírito? Não tem jeito, é o fluido vital. Em Ezequiel também, né? Tem um caso curiosíssimo, está em 1 Samuel 30, 12, né? Que Sansão bebeu lá da fonte que Deus fez brotar, e aí o que aconteceu? A ruach dele voltou e ele reviveu. Então, que fonte boa, hein? Uma fonte de água com fluido vital. Estou precisando de uma dessa. É o melhor tratamento de rejuvenescimento que tem, ué. Beber fluido vital. Volta a ficar jovem, some as rugas, vitalidade. Né? Pois é, mas isso aí é só para Sansão. Né? Não vamos animar, não, porque todo Sansão tem só Dalila, né? Bom, então é interessante isso, né? Quer dizer, o hálito como o fluido vital, o hálito como a respiração, num sentido concreto, mas como o fluido vital, um elemento que nós tiramos de Deus, utilizamos e depois devolvemos. Isso é muito, muito interessante. Mais interessante ainda, quando a gente vai lá em Salmo 33, versículo 6, e lê isso aqui: os céus foram criados pela palavra de Deus. Está lá o nome dele, as 4 consoantes que não se pronunciam. Os céus foram criados pela palavra de Deus. E aí vem o segundo verso que vai repetir o primeiro. Todo o seu exército, ou seja, todo o exército do céu, o exército aqui de Tsevaot são as estrelas. Então, todas as estrelas, pela ruach da sua boca, pelo hálito da boca de Deus. O que esse salmo está dizendo? Que as estrelas do céu, os sistemas solares, as galáxias, está dizendo que o Senhor das estrelas criou as estrelas com o hálito da sua boca. Alguém está lembrando de alguma coisa aqui? Alguém está lembrando de? Mas da onde? Que tem essa palavra hálito? Capítulo 1 do Evolução em Dois Mundos, primeiro parágrafo, André Luiz vai definir o fluido vital. O hálito
divino. Olha que sensacional. Foi aqui que André Luiz buscou, foi aqui. Então, com certeza, Emmanuel deu aulas de hebraico bíblico para André Luiz e assessorou-o para escrever o início da evolução do mundo. Emmanuel e outros, né? Emmanuel e outros. E estudaram palavra por palavra, coisa que nós encarnados não estamos fazendo. Mas estamos escrevendo o livro. A torta e a direita. Olha o cuidado que tem que ter com isso. Fazer o estudo das palavras. O hálito divino. Então, Deus tem um hálito divino, que é o seu fluido cósmico, e nós temos um hálito que é o fluido vital. Aí nós voltamos para o livro dos Espíritos. O fluido vital é uma modificação do fluido cósmico, uma parte nós absorvemos e depois devolvemos. E tem a ver com a vitalidade, porque alguns têm mais fluido cósmico, portanto mais vitalidade, outros têm menos, portanto menos vitalidade. E a quantidade e outras características do fluido vital estão relacionadas com o tempo da encarnação. Daí a dificuldade do suicídio, porque quando você suicida, você ainda está com um repositório de fluido vital e isso causa perturbações. Olha que bonito isso. Já estava lá no Velho Testamento. O hálito. Só que a palavra é a mesma, gente. Olha que confusão. A palavra é a mesma, rua, espírito. Dá para traduzir por espírito? Não dá. Se você traduz tudo por espírito, perde o sentido. É a mesma palavra, mas ela tem vários sentidos. Ou seja, em português, nós temos várias palavras para expressar aquilo que os hebreus só tinham uma. Só tinham uma palavra.